Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, mudando a cultura da igreja em direção ao discipulado. Projeto Videira. Esse mês de agosto nós temos apresentado aos irmãos este projeto que começou em fevereiro, quando reunimos os líderes da igreja, presbíteros e diáconos para esse treinamento. Posteriormente, reunimos a liderança da igreja, ministérios, departamentos, também para esse treinamento. E agora, com alegria, estamos tendo a oportunidade de também trazer para a igreja. E, de certa forma, meus irmãos, tudo isso já começou, já está sendo aplicado pouco a pouco, já temos percebido na vida daqueles que já participaram a aplicação de muitos conceitos e verdades que foram aprendidas. Reconhecemos que leva tempo e ninguém está achando que a liderança não acha que isso vai ser feito em algumas semanas, em alguns meses. Essa mudança vai levar tempo, não é nada pragmático, não são 5 passos para. Não é nenhuma nova moda que os pastores e a liderança está trazendo para a igreja também, não. Nós estamos, meus irmãos, voltando às Escrituras Sagradas. Fomos incomodados por essa proposta, por essa palavra, e resolvemos então trazer primeiramente as nossas vidas e conduzindo a igreja também nessa mesma direção. Por isso que nós começamos o projeto falando a respeito daquilo que nós cremos, as nossas convicções, e já estudamos nos 2 primeiros domingos 2 convicções a respeito deste tema. A primeira, por que fazer discípulos? Entendemos que este é o chamado de Deus para a igreja, é o plano de Deus. Deus quer salvar um povo, o plano eterno de Deus é o resgate de um povo para que possa morar eternamente na sua presença. Nós estamos vivendo aqui nesse tempo o plano da redenção. Nós temos uma missão a cumprir, uma missão inadiável, intransferível. Então,
no primeiro sermão falamos sobre por que fazer discípulos. O que cremos na Bíblia? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Depois nós aprendemos sobre o que é um discípulo. Na semana passada, o pastor Isaías trouxe para nós esta palavra. E discípulo, você aprendeu na semana passada, que é um aprendiz. O discípulo é alguém que está aprendendo Cristo. O convite de Cristo não é apenas vinde a mim. O convite dele é e aprendei de mim. Eu e você somos discípulos. Discípulos são aprendizes. E hoje, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a nossa terceira convicção. E ela vem na forma de uma pergunta também. Como se faz um discípulo? Como se faz um discípulo? Eu quero, baseado nesse texto que nós lemos, aqui, Paulo falando à igreja de Tessalônica, compartilhar com os irmãos a respeito dessa palavra. Bruno, se você puder colocar aquela segunda imagem, nós vamos trabalhar aqui, meus irmãos, e para que fique bem didático e para que você possa guardar essa palavra no teu coração, porque ela será aplicada, como falamos, estamos em uma transição. Queremos que a nossa igreja viva essa verdade, entenda isso, em todos os seus departamentos, ministérios, estrutura. A você que é membro dessa igreja, queremos que você entenda essa palavra, que você receba ela. E temos aqui nesse quadro 4 pontos que queremos trabalhar com os irmãos nesta noite. Para ficar mais fácil, o autor do projeto Videira, ele chama essa fórmula de 4 P's. Por que 4 P's? Porque o acróstico aqui começa com a letra P. Primeiro, proclamação da palavra, de várias maneiras. Depois, prece dependente do Espírito, é o segundo P. O terceiro, pessoas são cooperadoras de Deus. E por último, perseverança passo a passo. Então, proclamação, prece, pessoas, perseverança. Você vai decorar isso, porque isso vai te ajudar a entender o restante da fórmula e entender também e lembrar daquilo que nós estamos ensinando e vamos continuar ensinando aos irmãos nos próximos domingos. Vamos começar então com o primeiro ponto, proclamação da palavra de Deus de várias maneiras. Meus irmãos, no texto que nós lemos, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Quando Paulo diz que o evangelho não chegou à igreja de Tessalônica somente em palavra, ele está dizendo que o evangelho chegou em palavra. Não foi somente em palavra, mas foi através da palavra, da proclamação do evangelho, não apenas isso, ao poder do Espírito Santo também, mas o Espírito Santo age através da pregação do evangelho. As igrejas nascem pela pregação das Escrituras sagradas, do evangelho. Após o Pentecostes, o que acontece, meus irmãos, a descida do Espírito Santo, tempos depois ali, a igreja começa a pregar. É necessário vir uma perseguição sobre a igreja de Jerusalém para que eles se espalhem. E é crente para todo lado, pregando o evangelho, falando de Jesus. Pessoas muitas vezes que nem estavam tão preparadas assim, não eram os apóstolos no primeiro momento, eram os crentes, que por conta da perseguição saem pregando o evangelho, e esse evangelho vai transformando vidas. E os discípulos vão surgindo como fruto da pregação do evangelho, porque as igrejas neotestamentárias nascem assim. Na verdade, até hoje, a nossa igreja nasceu como? Pela pregação do evangelho. Pela nossa história, em alguma casa, em algum lar, em algum momento, começou a se pregar o evangelho aqui em Ribeirão Pires. E esse grupo foi crescendo, e hoje estamos aqui, uma igreja, 40 anos, celebramos aqui em Ribeirão Pires, da igreja presbiteriana neste local. Mas nasceu como? Pela proclamação do evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: porque todo o que invocar o nome do Senhor
será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E ele diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, é claro que a pregação e a proclamação, ela não é um ato único, momentâneo. Pelo contrário, nós estamos falando de uma coisa que está no começo, no meio e no fim do processo. Jesus disse: ide e fazei discípulos, mas ele diz também: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A obra de proclamação é uma obra que, enquanto estivermos aqui, ela existe, ela não termina. Ela não tem um final quando você fala de Jesus para alguém, ou quando alguém entra na igreja. Não, meus irmãos. Discípulos não se fazem em um culto evangelístico. Quando muito nós temos aqueles que aceitam, depois de um apelo a Jesus, tomam uma decisão por Cristo, mas isso não significa que ali nós temos um discípulo. Muitas vezes esse foi um ponto de contato com o evangelho, a palavra, mas aquilo precisa ser trabalhado na vida dessa pessoa. É assim, meus irmãos, que nós entendemos, e se não entendermos assim, corremos o risco de ter no nosso meio não discípulos. E infelizmente é a realidade que nós temos hoje no nosso país, muitas igrejas, aparentemente muito evangelho, aparentemente muitos membros lotando igrejas, mas nós podemos dizer que, de fato e de verdade, temos poucos discípulos. Alguém pode até se tornar membro de uma igreja, mas se tornar discípulo de Jesus é outra coisa. Alguém pode até abraçar uma denominação, mas tornar-se discípulo é outra coisa, muito diferente. Porque discípulo, como aprendemos no domingo passado, é um aprendiz. Discípulo é um aprendiz, e um aprendiz é alguém que está aprendendo o tempo todo. Nós não sabemos tudo, nós não estamos formados, aqui não, deste lado jamais. O processo é ininterrupto até chegarmos à presença do nosso Deus, e mesmo lá o processo não terminou ainda. Não sabemos o que nos espera na glória, na eternidade, mas saiba que Deus tem muito mais preparado para aqueles que o amam, conforme o apóstolo Paulo diz. Portanto, meus irmãos, esse processo ele é contínuo. Nós nos reunimos aqui para quê? Para proclamar a palavra e para aprender. Somos aprendizes, para crescer, e temos que sair daqui melhores se somos discípulos. Pena que nem sempre isso acontece. Tem gente que vem no culto e sai pior. Pastor, mas isso pode acontecer? Ora, 1 Coríntios 11:17, o apóstolo Paulo, no contexto da ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco, ele diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para melhor, e sim para pior. Aquela igreja se reunia e saía pior do que quando eles não estavam reunidos. Porque se nós não entendermos o que é o Evangelho, se nós não abraçarmos o Evangelho verdadeiramente e vivermos o Evangelho, meus irmãos, nós não vamos melhorar, nós não vamos crescer. Por isso que o primeiro ponto, como que se faz um discípulo? Proclamação. E como é essa proclamação? É uma proclamação constante. A palavra proclamar, falar, ela tem a ver com alguns verbos que vão aparecer no Novo Testamento, como evangelizar, ensinar, exortar, encorajar, admoestar, instruir, lembrar, repreender e assim por diante. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre este discípulo que está sendo admoestado, encorajado, exortado, ensinado, instruído, repreendido durante a sua caminhada. Por isso que o processo é longo. Não termina quando aceitei a Cristo ou quando me tornei membro da igreja. Não.
Eu e você estamos nesse processo. Eu e você somos aprendizes. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça que salva é a graça que educa. A graça que nos salvou é a mesma graça que nos educa. Este é o caminho do discípulo. Meus irmãos, tanto do discípulo como do discipulador, nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando o tempo todo. Olhe para Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é alguém que fala de Jesus em todo o tempo. Ele fala na praça, ele fala nas casas, ele fala na sinagoga, ele fala no templo, ele fala na prisão, ele fala de Jesus. Como é que a gente proclama Jesus? É na igreja? Sim, estamos proclamando hoje aqui a palavra, mas não é só aqui. Deuteronômio já diz aos pais lá do Velho Testamento, é andando pelo caminho, é ao acordar, é ao deitar, é na sua casa, é o tempo todo. A proclamação, este encorajamento, exortação, instrução, ensino, essa é a proclamação que nós precisamos ter constantemente diante de nós. Meus irmãos, trazendo para o nosso tempo, além de todas essas formas que Paulo utilizava, eu e você temos hoje ainda as mesmas e outras mais. Você tem o Facebook, você tem as redes sociais, você tem o Zoom. São oportunidades para a gente proclamar a palavra do Senhor e fazer discípulo. O sermão de domingo não é suficiente. Não viva de sermão de domingo, isso é muito pouco. Não venha na igreja uma vez por semana achando que o pastor vai falar aqui e você vai ficar alimentado para a semana inteira. Não, eu não posso te enganar. E eu não posso deixar que você continue nesse engano. Não é suficiente. Se a sua vida está assim, meu irmão, você precisa parar hoje, repensar o teu cristianismo, o teu discipulado. Você não está num processo de aprendizado. Se a sua vida se resume a vir na igreja 1 ou 2 vezes por semana e ouvir o sermão do pastor, você precisa mais. Você precisa crescer. Portanto, discípulo se faz assim, através da proclamação da palavra de Deus, de várias maneiras. Mas também discípulo, meus irmãos, se faz com prece dependente do Espírito Santo. No versículo 5 que nós lemos, Paulo, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Discípulos se fazem por meio da proclamação do evangelho e da ação sobrenatural do Espírito Santo nos corações. Qual que é a minha obrigação? Falar. Eu não salvo ninguém, quem salva é Deus. Quem age no coração, trazendo convencimento, é o Espírito Santo de Deus. A minha parte é pregar, é falar, é ensinar, é exortar. E o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. Está escrito lá em João capítulo 16, falando a respeito do Espírito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você está falando, seja em que contexto for, porque a proclamação não é apenas o pastor aqui pregando ou o professor na escola dominical, é o tempo todo, é você, na tua casa, no serviço, aonde você estiver, você está proclamando a palavra de Deus, você está ensinando a palavra de Deus, você está fazendo discípulos. E o Espírito Santo está agindo de maneira sobrenatural nos corações. O reverendo Ronaldo Lidório, trabalhando a ideia da evangelização, falando também a respeito da soberania de Deus, que é um tema que sempre fica diante de nós.
porque é Deus quem salva, sim, mas nós precisamos evangelizar, crendo na soberania de Deus. Por quê? Nós precisamos fazer o que Deus quer, no tempo dele e do jeito dele, e na expectativa do poder de Deus. Porque quando a gente prega, nós esperamos o quê? Que a pessoa se converta. Quando nós exortamos, esperamos que aquela pessoa aprenda, se corrija, não é assim? A proclamação, nós esperamos um resultado, mas Deus é soberano. Fazer o que Deus quer, no tempo dele, do jeito dele, na expectativa do poder de Deus, dependendo que Deus pode se manifestar ou não, porque Ele é Deus. Talvez você pregue o evangelho para alguém, talvez você ensine alguém e não haja resultado. E não adianta pegar a Bíblia e dar na cabeça da pessoa, não vá por aí, meu irmão. Continue pregando, continue ensinando e continue confiando que o Espírito Santo, na hora certa, na hora de Deus, se for a vontade de Deus, fará essa obra. Nós somos como aquele semeador que saiu a semear, e há diferentes tipos de solo, há diferentes tipos de coração. Você fala, agora, aonde essa semente vai cair, nós não sabemos, mas confiamos em Deus e no Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo. Porque prece, nós não usamos muito a palavra prece, usamos mais a palavra oração. Prece e oração é a mesma coisa. Prece dependente é você confiar que Deus vai fazer a obra. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo pregava e Paulo orava por aqueles a quem ele pregava o evangelho, e ele via o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. E é isso, meus irmãos, prece dependente, é orar dependendo e confiando na ação de Deus. E quando nós falamos em oração, não tem como nós não nos lembrarmos de George Miller. Se você ainda não leu a história deste homem, leia, especialmente no que diz respeito à oração. Isso pode trazer edificação para a sua vida. George Miller, meus irmãos, é um homem que conta como experiência de vida, alguém que Deus respondeu mais de 30.000 respostas de oração, praticamente no mesmo instante em que ele pedia a Deus, Deus respondia às suas orações. Mas ele diz assim: nem sempre foi assim, e nem em todos os momentos. E ele vai contar para nós, nas suas histórias, na sua biografia, que ele tinha um amor muito grande pelos perdidos, e ele orava pelos perdidos, para que eles se convertessem. E, meus irmãos, ele conta assim: em novembro de 1844, comecei a orar pela conversão de 5 indivíduos. Orei todos os dias, sem uma única falha, estando doente ou com saúde, em terra ou mar, e independentemente da pressão dos meus afazeres. 18 meses se passaram, até que o primeiro dos 5 se converteu. Agradeci a Deus e continuei orando pelos outros 4. 5 anos se passaram, e só então o segundo se converteu. Agradeci a Deus pelo segundo e continuei orando pelos outros 3. Dia a dia continuei orando por eles, e 6 anos mais se passaram até que o terceiro se converteu. Agradeci a Deus pelos 3 e continuei orando pelos outros 2. Estes 2 permaneceram sem se converter. O homem, Miller, a quem Deus, segundo a sua riqueza, recebeu milhares de respostas de suas orações, no mesmo momento ou dia em que elas foram feitas, estava orando dia após dia, há aproximadamente 36 anos, pela conversão desses 2 indivíduos,
e mesmo assim, eles não se converteram. Mas esse não é o fim da história. Ele se manteve orando, e ele não desistiu até o final da sua vida, meus irmãos. E a história diz que esses dois pelos quais ele orou, o dia chegou em que o amigo de Miller recebeu Jesus. E não chegou até que o caixão de Miller fosse baixado à terra. Ali, diante da sepultura ainda aberta, aquele último dos amigos, um já havia se convertido um pouco antes, e este ali, quando ele estava já sendo enterrado, diante ali da sepultura aberta, aquele seu amigo entregou o seu coração a Deus. As orações de perseverança haviam ganho mais uma batalha. Ele não desistiu de orar por essas pessoas. Prece dependente. Como é que se faz discípulo? Você tem que proclamar e você tem que orar na dependência da ação do Espírito Santo de Deus. E como é que se faz discípulo ainda, pastor? Em terceiro lugar, pessoas são cooperadoras de Deus. No versículo 6 e 7, Paulo diz que, a respeito daquela igreja e daqueles irmãos, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Meus irmãos, Paulo é alguém que foi alcançado para Cristo e alguém que começou a trabalhar para Cristo. Paulo é um discípulo que faz discípulo, porque a coisa funciona assim: discípulos fazem discípulos. Aqueles que aprenderam com Paulo estão imitando Paulo, e Paulo diz: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, Cristo é o padrão, mas podem me imitar. Aprendam também com a minha vida, porque eu estou seguindo a Cristo. E é assim que o aprendiz, ele vai aprender, é pela imitação. E veja então a nossa responsabilidade, porque Deus quer nos usar, meus irmãos. Nós somos os agentes de Deus, o povo de Deus aqui nessa terra com esta missão. Estamos trabalhando debaixo da soberania de Deus. Nós não temos glória nenhuma, a glória é dele, mas ele usa pessoas. Paulo, ele vai escrever aos coríntios que estavam brigando lá, uma divisão pela liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Você, meu irmão, que abraçou a fé em Cristo Jesus, que é membro desta igreja aqui, você é um discípulo. Discípulo é um aprendiz. E Deus chama você aqui na palavra de cooperador. Será que você entende isso? Nós somos cooperadores. Essas expressões, cooperador, lavoura, edifício, para nos representar a igreja, meus irmãos, tem um propósito, para deixar claro que nós somos instrumentos. Não há importância em nós, a glória não é nossa, a glória é de Deus, o poder é dele, mas ele nos usa, e ele quer nos usar. Isso nos ensina que dentro da igreja não tem ninguém indispensável.
Não há espaço para personalidades dentro da igreja. Eu sou o cara. Sem mim nada podeis fazer. Não, essa palavra é de Jesus. Sem Ele nós não podemos nada. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus sepulta os seus servos e prossegue os seus projetos. Nós vamos passar, todos nós, mas a obra de Deus vai continuar. Nós não nos reunimos aqui em torno de personalidades. Eu espero que você não venha aqui me ver pregar, ou ver o pastor Isaías. Espero que você venha aqui aprender Cristo, e que eu possa estar te ajudando nesse sentido. Porque se você vem aqui para me ver, ou para ver quem quer que seja, alguma coisa está errada no teu discipulado. Meus irmãos, nós temos que entender que todos estamos na mesma condição, cooperadores. Digo isso porque os modelos de igreja hoje, que nós temos visto, presenciados, são o modelo de igreja empresa, onde os membros se tornam clientes. E aí é a ideia do mercado. O cliente sempre tem razão. Igrejas que vivem para agradar os seus clientes. Muitas estão cheias, agradando a eles. Esse não é o Evangelho de Cristo. Essa não é a palavra de Deus. Nós não nos reunimos aqui em torno de personalidades, de conjuntos. Nos reunimos aqui para servir a Jesus Cristo. E talvez o que eu tenho a dizer para você não vai gostar. Porque se você olhar para a Bíblia, Jesus, Ele olhou para aqueles que queriam segui-lo e disse assim para eles: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Depois você me segue. Você está preparado? Senhor, eu quero. Você quer mesmo? Olha, pensa direito. As aves do campo têm lá os seus covis, os seus ninhos, lugar para dormir. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer mesmo? Senhor, eu quero, mas espera aí, primeiro eu vou sepultar o meu pai. Não. Então não, pode sepultar o seu pai, você não serve. Se você quiser me seguir agora, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Meus irmãos, o jovem rico chega para Jesus: Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Todo pomposo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Um jovem, talvez se fosse solteiro, o melhor partido daqueles dias. Se fosse hoje cobiçado por muitos ministérios por conta do seu dízimo, da sua oferta, o jovem rico, muito rico. Jesus disse para ele: uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você está preparado para me seguir. Meus irmãos, Mark Dever, no livro Igrejas Saudáveis, material que nós trabalhamos já no estudo bíblico, e se você acompanhou, você já ouviu essa palavra, ele dá um conselho a nós, pastores e líderes: enxugue o rol de membros. Não engane as pessoas. Tem pessoas, meus irmãos, que estão sendo enganadas. Elas acham que servir a Jesus é abraçar uma denominação, aonde elas, de certa maneira, frequentam uma vez ou outra, fazem lá uma oferta, participam aqui e ali, ficam, de repente, mais 6 meses sem vir, depois aparecem de novo, e vão vivendo assim a sua vida. Estão sendo enganadas. E nós não podemos enganar as pessoas. Devemos dizer a elas: vocês estão errados. O caminho do discípulo não é esse. Que fé foi abraçada? Será que o problema estava no nosso evangelho que foi pregado enquanto igreja, para que tais pessoas abraçassem esse evangelho e se tornassem um de nós no nosso meio? Meus irmãos, algo de errado há na igreja nos nossos dias. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos tomar decisões sérias na nossa vida, tomar posturas diante de algumas situações. Pastor, mas eu até amo a igreja,
mas eu não amo muito os irmãos, é difícil conviver com os irmãos. Se você ama o noivo, você tem que amar a noiva também. Não tem como amar o noivo e não amar a noiva. E amar a noiva é estar inserido na igreja, é ter prazer em estar com o povo de Deus, é fazer parte, não é usufruir da igreja como um lugar onde eu vou para receber uma palavra. Ai, saí daqui confortado. Tá, e daí? Você vai confortar quem agora? Ah, saí daqui curado. E agora? Essa palavra vai para quem? Quem precisa de cura também como você precisava. Ah, minha família está bem, ok. E quantas famílias estão mal e você poderia ajudar? Ah, pastor, mas eu quero que tenha cultinho na igreja, no culto à noite, porque eu tenho filhos e eu não quero ser incomodado. Ok, mas quantas vezes você se colocou à disposição? Pastor, eu sei que é difícil, eu sei que não tem muita gente pronta para trabalhar. Então, vamos fazer assim, olha, um domingo eu fico, no outro domingo eu fico com as crianças para ajudar também. É igreja, é serviço, é discipulado, é envolvimento. Ah, ninguém me visita. Qual foi a última vez que você visitou alguém? Ah, ninguém me telefona. Qual foi a última vez que você telefonou para alguém? Ah, mas aquele lá prega tão mal. Mas você já se preparou para pregar então? E para ajudar nesse ministério da pregação? Ah, a igreja não cresce. E o que você tem feito para a igreja crescer? Meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós somos cooperadores, todos nós aqui. A obra só vai se a gente entender isso e cada um fazer a sua parte. Porque eu preciso de você, do mesmo jeito que você precisa de mim. Eu não tenho todos os dons e nem você tem todos os dons. O meu dom talvez seja o ensinar, o administrar, e o seu dom. Eu preciso que você abençoe irmãos aqui que não têm um dom que você tem. Isso é igreja. E é esse o convite que nós queremos fazer para você, meu irmão, para que você venha conosco nesse projeto de ser igreja do Senhor Jesus, de ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, de parar com essa vidinha que muitas vezes nós temos levado e até aceitado como algo bom. Não é bom. Isso não é bom. Um dia nós haveremos de comparecer diante do Senhor. E os talentos que Ele te deu, você vai ter que prestar conta, meu irmão. A minha parte é avisar você disso. E eu estou fazendo isso nessa noite, com muito amor. E por último, perseverar passo a passo. 4 P's. Vamos lá, vamos ver se vocês... Não coloca aí não, Bruno. Tira aí para eles não verem. Vamos lá. Primeiro, proclamação, prece, pessoas são cooperadoras. E por último, perseverança passo a passo. A estrada é longa, o caminho não vai ser fácil, não vai. Eu não posso te enganar também. Os principados e potestades estão se levantando. Você vai estar dormindo hoje à noite. O inferno não está dormindo. Ele está trabalhando. Mentes estão sendo manipuladas para destruir tudo aquilo que Deus colocou como bom. Tudo. Mas nós precisamos perseverar, passo a passo, passo a passo. Por que passo a passo, pastor? Primeiro, porque a gente tem que entender que nem todo mundo aqui está na mesma condição. Estou pregando uma palavra e eu sei que essa palavra chega em corações diferentes, com problemas diferentes. Eu tenho gente aqui que está hoje enfrentando problema de saúde. Entrou aqui, talvez com uma angústia no coração por uma enfermidade. Eu tenho gente aqui com problema no casamento, enfrentando luta com o esposo, com o filho, com a mulher. Eu tenho gente aqui desempregado,
aflito por conta de um emprego, de um sustento para a sua família. Tem gente aqui cheio de indecisões na cabeça. Tem gente aqui com depressão. Meus irmãos, esse é o grupo, a igreja é assim. Nem todo mundo está como eu, como você. Cada um está numa situação diferente. A caminhada de cada um é diferente, a conversão de cada um foi diferente. O antes de cada um foi diferente, o antes de Cristo. As marcas que cada um traz são diferentes. Eu tenho que entender isso, para que eu possa perseverar, passo a passo. Pastor, como é que eu faço isso? Meu irmão, vamos começar hoje. Você pode hoje avançar um passo dentro daquilo que você aprendeu. Você pode começar a discipular alguém essa semana, hoje mesmo, se você desejar. Pode colocar o nome de alguém para começar a orar a partir de hoje. Eu sei que as nossas irmãs já fazem isso, né, lá, Mães em Oração, mas eu estou falando você pode fazer, ou você pode se agregar também a esses ministérios que já estão trabalhando. Aliás, por falar nisso, já terminando, você deve fazer isso, você deve se envolver com a igreja. Sábado que vem tem trabalho das crianças, traga seu filho na igreja. Depois tem um trabalho com os adolescentes. Na semana, os adolescentes estudam a Bíblia. Participe, leve teu filho a participar. Venha na igreja no domingo, participe da escola dominical, do estudo bíblico. Participe dos ministérios, se envolva, faça parte. Não fique como uma assistente. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, eu quero te ajudar, a te ensinar a você fazer algo. Estamos aqui para isso, os pastores, para te ajudar nessa direção, mas depende de você, se você de fato quer ser esse discípulo. E eu estou dizendo para você que você pode começar. Você não precisa cantar no louvor aqui no domingo que vem, não é isso não. Você pode hoje começar a orar por alguém, você pode começar a evangelizar alguém, mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você pode começar um ministério nesse sentido, lá nas suas redes sociais. Você pode chegar para alguém e dizer, vamos ler a Bíblia juntos? Uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por semana. Convida alguém, você é amigo de alguém aqui na igreja, aliás, você deve ser amigo das pessoas aqui na igreja. Nós somos uma família, um corpo, nós precisamos nos conhecer, meus irmãos. Então você pode sim. A questão é, você está disposto a isso? Você está disposto de fato a ser esse discípulo de Jesus? O que nós queremos e oramos enquanto liderança da igreja é que possamos caminhar nessa direção. No versículo 10, Paulo diz, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja dos Tessalonicenses, proclamando, orando, cooperando e perseverando no Senhor até o dia de Cristo. Essa é a minha esperança, a tua esperança. E a ceia que agora nós celebramos, ela nos ensina exatamente isso, que o Jesus que veio, aquele que um dia morreu na cruz, veio para salvar um povo, e nós somos esse povo. E aqui, vamos terminar olhando para o quadro. Você tem aqui, antes da cruz, pessoas que estão nas trevas, e essas pessoas que estão nas trevas, elas vão ser alcançadas por Cristo, e agora se tornam aprendizes, estão caminhando juntos, são esses cooperadores agora no reino de Deus. O caminho é chegar lá, nos céus, um povo redimido ao redor do Cristo ressurreto. Então, esse quadro aqui nos ajuda a ter uma ideia desse todo que nós falamos aqui nesta noite. Nós já estamos do lado de cá, graças a Deus. Se você, ou se alguém está aqui, alguém que nos ouve está do outro lado, hoje é dia de você passar pela cruz e se tornar um aprendiz de Cristo, um discípulo, e fazer parte desse reino, desse povo, dessa igreja
que vai morar nos céus. E vamos juntos, caminhando até o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o momento em que nós nos encontraremos com Ele. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Convido os presbíteros da igreja, pastores, para estarem aqui conosco. Vamos celebrar a ceia do Senhor.